Abra sua Bíblia no livro de Lucas 18, Lucas capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ou pareça demorado em algumas versões, para com eles? Verso 8, leia comigo agora. Digo-vos que depressa, o quê? Lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pessoal, dois personagens, um totalmente diferente do outro. O juiz iníquo, perverso, e a viúva pobre. Que condição tinha essa viúva de pedir alguma coisa naquela época? Nenhuma. Ela não poderia reivindicar nada, além de ser mulher, que naquela época não tinha voz nenhuma na sociedade. Era viúva, não tinha ninguém por ela. Mas uma coisa chamou a atenção do próprio Senhor Jesus: a insistência dela naquilo que era justo ela receber. Por aquilo que é justo, a senhora tem que lutar com todas as suas forças. Por aquilo que é justo, o Senhor tem que lutar com todas as suas forças. Contrapartida, tem um juiz perverso, que não temia a Deus e que não respeitava homem nenhum, não tinha medo de nada, não temia ninguém. Mas mesmo assim, esta viúva, ela insistiu por aquilo que era justo. Tinha uma causa, e ela queria que aquela causa fosse julgada. Era fácil? Nem um pouco. Eu fico imaginando aqui comigo, essa viúva, porque ela não foi só uma vez, duas vezes, ela foi várias vezes. O juiz chegou a dizer que ela estava importunando ele. Para uma pessoa se sentir incomodada, é porque a viúva já tinha ido lá algumas vezes bater na porta dele. E eu imagino ela indo em direção do juiz, e outras pessoas vindo de lá para cá, dizendo assim: ó, eu já fui, não adianta, com isso aí a gente não consegue nada, dali ninguém tira nada, ali é um caso perdido. Eu tenho certeza que palavras negativas não faltaram para fazer essa mulher desistir do que ela queria, para fazer essa mulher retroceder daquilo que ela buscava. Quem está entendendo? As circunstâncias, pessoal, querem te fazer parar. Os problemas que surgem diante de você só tem um objetivo:
fazer você desistir, fazer você esmurecer, fazer você pensar que se não deu certo para o fulano, para o ciclano, também não vai dar certo para você. Mas o apóstolo Paulo disse algo muito forte, que a gente tem que carregar conosco todo dia. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Sim ou não? Você já parou para pensar em quem você crê? Quem é o Deus que nós cremos? O Deus autor deste livro, o autor da vida. Quando você para pensar quem é o Deus que você serve, não tem barreira, não tem dificuldade, não tem muralha, não tem mar vermelho, não tem nada que possa impedir você de prosseguir. Há pessoas que desanimam, que desistem, que retrocedem, que voltam à prática das velhas obras, porque algo aqui não deu certo, porque alguma coisa ali não foi como ela esperava. Mas se você sabe em quem você crê, você não desiste, porque então você entende que Ele é justo, que a justiça dEle vai prevalecer. Eu sei que tem momentos, e eu posso afirmar para você, que passei por isso, estamos passando por isso, e vamos passar muitas vezes, momentos que a gente percebe que não pode contar com ninguém. Só com quem? Só com Deus. Tem problema, tem situações, tem desertos que a gente passa, que a gente só pode recorrer a Ele, que não tem como alguém dar um copo d'água para a gente nesse deserto, não tem como alguém ajudar. Tem momentos que você está passando, que se você não souber em quem você crê, você desanima. Mentira ou verdade? Você joga tudo para o alto, você deixa tudo de lado. Mas se você tem consciência, quem é o Deus que eu sirvo? É esse Deus aqui, é o Deus de Abraão, é o Deus da Bíblia Sagrada, é Ele que eu sirvo. Então eu vou perseverar, eu vou continuar buscando. Essa viúva sabia quem era o juiz, que ela ia lá bater na porta, que era iníquo, que era perverso, que não tinha medo de ninguém, e nem por isso ela desistiu. E tem pessoas que servem a Deus, que é um justo juiz, e que não falha, e que não deixa ninguém na mão, e mesmo assim ela acaba esmurecendo. Você viu o primeiro versículo que nós lemos? Jesus disse, a parábola que ele iria citar, ele disse, é para que a gente entenda o dever que temos de orar sempre. Coloca o primeiro versículo: orar sempre, olha lá, e nunca o quê? Desfalecer, e nunca esmurecer, estar sempre na fé. E o último versículo, ele começa dizendo, orar sempre e nunca desfalecer. E o último versículo ele diz no finalzinho, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus voltar, porque os sinais mostram isso, nós não temos mais tempo para perder, a gente não tem mais tempo para ficar gastando com as coisas desse mundo, a gente não tem mais tempo para ficar deixando as coisas desse mundo nos iludir. E quando ele voltar, ele vai encontrar você na fé? Ele vai encontrar você firme na presença de Deus? E se levar 10 anos? Se levar 5 anos, 20 anos, eu não sei. E se for hoje? O importante é que no momento que ele voltar, você esteja na fé. A justiça dele vai prevalecer. Ah, mas Deus é amor, pastor. Sim, Deus é amor. Mas tem uma coisa que excede o amor de Deus. Você sabe o que é? Sim ou não? Uma coisa, ele é amor, mas tem uma coisa que excede o amor de Deus, que é a sua justiça. Ou seja, mesmo ele amando, ele não pode fazer injustiça. Ele não pode voltar atrás daquilo que ele já disse. Ele não pode retroceder naquilo que já foi determinado.
Ele deu o seu Filho amado lá na cruz do Calvário para que todo que nele crê não pereça. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer é você se entregar a Ele 100%. É você ter uma vida com Ele. Aí pode vir o que vier, pessoal. Se você tem a sua vida no esconderijo do Altíssimo, não está lá no Salmo 91? Aquele que tem a vida no esconderijo do Altíssimo, no abrigo de Deus, não temerá. Ele vai livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cai a 1000 do teu lado, 10.000 da tua direita, você não vai ser atingido, e por aí vai. Quando nós estamos nesse esconderijo, a justiça dele prevalece. Porque se a gente depender da justiça dos homens, nós estamos perdidos. Se você depender da justiça dos outros, se você esperar por alguém, se a sua confiança está em alguém, se a sua esperança está em alguém, você vai se decepcionar a vida inteira. E o que tem de gente decepcionada uma com as outras, sim ou não? Porque ela foi desiludida. Foi desiludida. Ela depositou a confiança dela em cima de alguém, de um relacionamento, em cima de algo que ela conquistou. De repente aquilo foi por água abaixo. E ela foi por água abaixo também, junto com aquilo. Mas quando a sua esperança está em Deus, quando a sua confiança está nele, pode acontecer o que for. Vai chorar, vai se entristecer, porque ninguém é de ferro, é ou não é? Vai se abater, mas não vai desistir. Não vai voltar atrás da sua decisão. Não seja uma pessoa inconstante. Seja como esta viúva, pessoal. Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça. Às vezes parece demorado. Quero dizer para a senhora que está aqui, numa luta danada, com uma situação que você já tentou de todas as formas resolver. Se você continuar na fé, se você perseverar na fé, o meu Senhor, Ele vai fazer justiça na sua vida. Ninguém acredita. Você acha que alguém acreditava que aquele juiz ia julgar a causa daquela viúva? Mas é bom quando ninguém acredita que vai acontecer, mas você continua crendo. Aí acontece, não tem como não dizer que foi quem? Que foi Deus. Mas a pessoa me encontra e fala assim: pastor, quero te agradecer por isso. Pessoal, não sei o que faço nada. Eu não faço nada. Quando Jesus curava, Ele dizia para as pessoas: vai, porque a tua fé, o quê? Por isso que nós lemos ali o último versículo, está escrito ali, por favor: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Ele quer encontrar em nós? Fé, porque é a fé que muda tudo, é a fé que resolve tudo. É essa fé que vai fazer você permanecer aqui, dia após dia na presença de Deus, com lutas, com desertos, com perseguição, com calúnias, com injustiça. E essa mesma fé que vai salvar você. Essa mesma fé. Use ela, não dependa da fé dos outros. É um problema na família, é um problema de saúde, é um problema com um filho, é um problema espiritual. A sua fé, por isso que Jesus disse: olha, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele quer encontrar essa fé em você já hoje. Não dependa da fé de ninguém. Você tem a sua fé para fazer acontecer o que você precisa que aconteça. Pastor, minha fé está apagada. Pode ser que você esteja com a fé apagada, mas sem fé nunca. Ninguém anda sem fé. A fé é uma dádiva de Deus para todo ser humano, e não importa o tamanho dela. Jesus não disse: ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, você pode remover montanhas.